irmãos, de ouvir o que Deus tem para cada um de nós através da mensagem. A palavra está com o irmão Ayrton. Irmãos, eu quero convidá-los para que nesta noite vocês abram as suas Bíblias em Neemias, capítulo 4. Nós continuaremos com a nossa exposição deste livro, que nos conta a respeito da história da reconstrução dos muros de Jerusalém nos dias de Neemias. Diz assim, capítulo 4, verso 1, a palavra do Senhor. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e dos exércitos de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao Senhor e, como proteção, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós, então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças, e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossa casa, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma mão fazia a obra e com outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvistes o som da trombeta,
para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim, trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também, nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos deu o privilégio de cultuá-lo nesta noite. E agora, Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra. Que o Senhor possa iluminar as nossas mentes, que o Senhor possa iluminar o nosso coração para que compreendamos qual é a Tua vontade para a nossa vida, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o Deus que se revelou e o Senhor fez isso através da vida de homens como Neemias. E temos muito a aprender de Ti nesta passagem, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações, que possamos ver a Ti, que possamos ver ao Teu Filho na palavra que foi lida e será exposta nesta noite, Senhor. E que desta forma o Senhor console, fortaleça e edifique o nosso coração. É o que nós te pedimos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nesta noite eu quero falar com vocês sobre opressão, sobre dificuldades, porque muitas vezes nós estamos passando por um período de opressão. Nos sentimos abatidos, nos sentimos oprimidos diante das dificuldades, e eu gostaria de falar sobre isso com vocês nesta noite. Sobre como nós devemos lidar com circunstâncias como a opressão e como a dificuldade. Gostaria de começar com a história de um garoto, ainda muito pequeno, numa escola, que sofria bullying. Ele passava ali na escola por opressão, garotos mais velhos, de turmas mais velhas, abusavam dele, roubavam o seu lanche, e esse garoto não sabia o que fazer diante dessa situação. Ele não sabia o que fazer diante de toda a opressão e sofrimento que ele tinha na escola. Então, um dia ele tomou coragem de conversar com o seu irmão mais velho. E o seu irmão mais velho começa então a encorajá-lo, falar: você não pode mais aceitar essas circunstâncias. Você precisa fazer algo contra isso que está acontecendo. Você não pode desanimar, não pode deixar que esses garotos mais velhos te intimidem. Você vai fazer o seguinte: eles que roubam o seu lanche, amanhã eu vou te ajudar a preparar o seu lanche e a gente vai colocar uma surpresinha dentro desse lanche, tá bom? A gente vai colocar ali dentro um laxante, para que quando esse valentão comer o seu lanche, ele vai passar mal e ele vai para o banheiro. E o garoto falou: mas e depois? Eu faço isso, mas depois a dor de barriga dele passa e ele vai vir me bater. E o irmão mais velho disse: tão somente fique esperto. Assim que acabar a aula, venha para casa, fique atento e não se preocupe. Só fique ligeiro, fique atento, fique alerta. E aí o irmão foi lá, preparou o lanche dele, colocou lá na mochilinha, e ele foi, e realmente o garoto mais velho veio incomodá-lo. E aí ele falou: olha, vou fazer o que o meu irmão mandou. Ele me encorajou, pegou lá o lanche, deu para o garoto não chegou a agredi-lo naquele dia, comeu o lanche e de repente começou a passar mal e foi para o banheiro. E ele falou: até aqui o plano deu certo. Mas ele se assustou, porque ele sabia que o valentão ia descobrir que ele tinha feito aquilo. Então acabou a aula, ele está voltando para casa, e ao longo ele está bem atento, falou: talvez ele venha atrás de mim. E no meio do caminho ele então percebe que aquele valentão está vindo atrás dele, e ele se assusta, e ele fala: ih, agora eu vou apanhar. E ele começa a ficar assustado, e ele está atento, ele está acautelado, está bem atento à situação. E quando aquele valentão está chegando com a turma deles, o irmão desse rapaz aparece e fala: você não vai bater no meu irmão, porque você roubou o lanche dele
e você teve a justiça que era merecida. E a partir de hoje, se você tocar no meu irmão, eu e os meus amigos, vamos acabar com você. Depois daquele dia, aquele valentão nunca mais teve a coragem de mexer com aquele menino. Porque ele tinha aprendido a lidar com a opressão. E Neemias foi alguém que durante a sua obra teve que lidar com a opressão. Teve que lidar contra inimigos que se levantaram contra ele. E eu quero trazer para os irmãos 3 ensinos de como nós devemos lidar com a opressão. Lembra da história? Vamos aqui, pensando na história que eu contei. Primeira coisa que o menino fez, quando ele estava sendo oprimido, foi falar com o seu irmão mais velho. Primeira coisa que Neemias faz, quando ele está sendo oprimido, é falar com alguém mais poderoso. Se você está passando pela opressão, lide com ela com oração. É isso que Neemias começa a fazer. Ele ora ao Senhor. Assim como o menino buscou ao seu irmão, Neemias vai buscar a Deus. E é interessante que a oração ela é muito necessária nas nossas vidas, porque nós enfrentamos a ira e o desprezo dos nossos inimigos. Vejam aí, do verso 1 ao 6, é onde nós vemos esse primeiro ensino, que Neemias lida com a opressão através da oração. É nos dito aí no texto que Sambalate, aquele governador da Samaria, ele ouve que o povo tem a intenção de reconstruir os muros. E o texto mostra aí para nós que ele fica irado, ele se sente indignado com aquilo e ele começa a zombar do povo de Deus. A expressão aqui para irado é arder em ira. Vejam como era grande a ira de Sambalate, porque os judeus estavam prestes a reconstruir o muro. E ele começa então a escarnecer do povo, ele começa a dizer no verso 2 aí, o que vão fazer esses fracos judeus? Ele chama o povo de Deus de fraco, eles são fracos, eles não podem fazer, mas o que eles vão fazer? Por acaso, ele começa aí a questionar. Aí a gente vê aí, permitir-se-lhes isso, e a intenção aqui a intenção de Sambalate é dizer, esses judeus, será que eles têm força para fazer isso? Esse povo fraco, esse povo pequeno, eles têm recurso para reconstruir os muros? Será que eles podem fazer tal coisa? Vão eles voltar a fazer sacrifícios aos deuses ou ao Deus deles lá para eles conseguirem fazer essa obra? Será que eles vão conseguir fazer essa obra num dia só? Podem, por acaso, eles reviverem as pedras que um dia foram queimadas? Aqui o desprezo, aqui o pouco caso. Ele está falando, o que esse povo pode fazer? Nada. Ele começa a desprezar o povo de Deus. E nesses momentos, oração é necessária. Nós precisamos orar. Vejam aí que não é só Sambalate que zomba do povo de Deus. O próprio Tobias, que também é um servo amonita do governador da Samaria, ele diz, se uma raposa vier sobre esses muros, a raposinha vai derrubá-los. Ele está colocando aqui, se é passar um animal levezinho, subir sobre a muralha, ele a derruba. Ele está dizendo, é óbvio que não vai dar certo. Esse povo não tem condições de fazer. Ele está oprimindo o povo de Deus com as suas palavras. E a gente não tem que estranhar esse tipo de comportamento na vida de Neemias e na nossa própria vida. Meus irmãos, muitas vão ser as vezes que nós também seremos alvos de chacotas. Que nós seremos zombados por inimigos, que pessoas desacreditarão da gente, que pessoas menosprezarão o povo de Deus e dirão, vocês não podem fazer isso, vocês não conseguem. Vocês não têm força. São um povo caído e fraco. A gente tem que lembrar que é natural a opressão desse mundo contra nós. Lá em João, capítulo 15, versos 20, Jesus diz para a gente, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros.
Ou seja, se o nosso próprio Senhor Jesus foi alvo de chacota, foi alvo de zombaria, foi alvo de desprezo pelos homens, por que o povo dele também não o seria? Então, é natural que nós passemos por esses momentos de opressão. E talvez você, na sua vida, esteja passando por um momento desse. Talvez um amigo do seu trabalho, amigo não, né? Porque no caso aí, o amigo do trabalho não faria isso. Mas talvez um colega de trabalho que tenta te menosprezar, talvez um parente seu que faz pouco caso de ti, talvez você esteja passando por opressão demoníaca mesmo. Você sente as vis tentações, como a gente cantou aqui, de Satanás. Você se sente oprimido, você se sente exausto diante daquilo que tem acontecido na sua vida. E nós devemos reconhecer e entender que, sim, nós passamos por isso. E diante dessa situação, nós devemos fazer como Neemias, que vai orar ao Senhor. É interessante o texto de Neemias, se a gente olhar para o verso 4, ele está contando uma história para nós, e o verso 4, ele interrompe a história que ele está contando para narrar a oração que ele fez. Eu acho muito interessante o texto de Neemias, a forma como ele escreve as coisas, e se a gente às vezes está lendo despercebidamente, a gente não percebe isso que está acontecendo, mas em alguns momentos, em alguns capítulos, Neemias ele vai interromper a história dele para fazer algumas observações ou para colocar algumas orações que ele fez. Então, ele está lá contando, Sanbalate riu, zombou de nós, e de repente, ele começa a narrar a oração que ele fez, para mostrar como Neemias era um homem de oração, que considerava a oração importante. É por isso que o primeiro capítulo do livro dele é uma oração. Ele abre o livro dele orando. Então, Neemias não desconsiderava o poder da oração. E ele começa aí a dizer, ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Os nossos inimigos estão zombando da gente, mas que caia o opróbrio que eles desejam a nós sobre a cabeça deles, e que eles se tornem despojos numa terra de cativeiro. E aí no verso 5, ele ainda continua orando, e ele diz, não lhes encubra a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Vejam a essência da oração de Neemias. É uma oração pela justiça divina. Neemias pede para que Deus seja justo. Ele fala, estão zombando de nós, Senhor. Os teus inimigos zombam do teu povo, então faça com que eles, que zombam de nós, sejam motivo de chacota. E a gente tem vários salmos onde o salmista, ele fala algo desse tipo. Ele diz que eles caiam nos buracos que eles armam para nós, que eles tropecem nas ciladas que eles montam contra nós. Então, diante da opressão, nós devemos orar pela justiça de Deus. Nós devemos pedir para que o Senhor seja justo diante da dor, que Ele destrua os nossos inimigos. E aí a gente pode falar, nossa, como assim, né? Pedir para que o Senhor destrua os nossos inimigos, pedir para que o Senhor destrua aqueles que têm levantado oposição contra Ele, mas esse tipo de oração, ela não é nova. O Salmo 123, por exemplo, a gente vê que o salmista lá no verso 3, verso 4, ele clama pela misericórdia do Senhor. Ele diz, Senhor, tem misericórdia de nós, pois nós estamos sobremodos fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Então, veja, ele pede aí pela misericórdia do Senhor. Ele fala, Senhor, tenha misericórdia de nós, porque nós estamos sendo oprimidos, e a gente não aguenta mais. Mas olha como ele ora, o outro salmista agora ora no Salmo 3, verso 7. Ele diz assim, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. É um pouco assustador, né?
Numa hora, quando ele é desprezado, ele pede pela misericórdia do Senhor, um salmista. E depois outro salmista, quando ele está sofrendo, está sendo desprezado, ele pede para que o Senhor se levante, soque o maxilar dos seus inimigos e quebre os dentes. É uma expressão muito forte, é uma coisa que você olha assim e fala assim, como na Bíblia você pode ter uma oração que alguém está pedindo para Deus quebrar o dente dos inimigos. Não sei se isso choca um pouco vocês, mas isso acontece porque isso aqui a gente chama de oração imprecatória. O que o salmista está pedindo aqui é que Deus faça justiça. É que Deus faça com que os ímpios sofram exatamente aquilo que eles têm implantado. Que Deus seja justo. Que Deus tenha misericórdia de quem está sofrendo, mas faça justiça. Que Ele traga a punição sobre os pecadores. E essa deve ser a nossa oração também. Quando a gente liga os noticiários aí e a gente vê tanta corrupção, a gente vê como o povo sofre muitas vezes por conta da perversidade de alguns, como deve ser a nossa oração senão, Senhor, faça justiça, proteja a nossa nação, cuide da nossa nação, puna os homens maus, Senhor. Não permita que eles permaneçam impunes diante de todo o mal que eles têm cometido. Quando a gente ouve pessoas se levantando aí nas redes sociais para atacar a igreja, para atacar o povo de Deus, qual deve ser a nossa resposta se não orar e dizer, Senhor, tenha misericórdia do seu povo, porque esses ímpios têm ofendido a nós. Eles têm se levantado, eles têm desprezado o seu nome, eles têm ofendido ao Senhor. Faça justiça, Senhor, contra eles. E é tão verdade esse tipo de oração, que qual é a oração dos crentes que estão lá no céu hoje em dia? Apocalipse fala sobre isso, sobre aqueles que foram decapitados. Qual que é a oração dos que foram decapitados e que estão lá diante do altar do Senhor? Senhor, até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue? Então, o povo de Deus tem que aprender a fazer essas orações imprecatórias também. Pedir a justiça do Senhor sobre os inimigos. Obviamente, a gente não pode se esquecer da oração e da forma como o Senhor Jesus nos ensinou a orar. E a gente não pode entender que na Bíblia há uma contradição, porque lá em Mateus, capítulo 5, verso 44, o Senhor Jesus nos diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E a gente fala, mas o que o Senhor nosso Deus quer de nós? Que a gente ore por justiça ou que a gente ore pela punição dele? As duas coisas. Nós temos que pedir para que os nossos inimigos sejam convertidos, que eles se arrependam. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que clamar por justiça. Senhor, que aquele que me oprime no meu trabalho, que aquele meu parente que tem me perseguido, Senhor, que aquela pessoa que tem gerado tanto mal para a minha vida, Senhor, que ela se arrependa, que ela mude o caminho dela, que ela possa conhecer a Ti. Mas, se não, Senhor, também que o Senhor faça a sua justiça sobre os perversos. E é interessante a gente notar que nós não somos autorizados a buscar vingança. Porque a gente pode pensar assim, olha, aquela pessoa lá no meu trabalho está agindo contra mim, então quer saber, já que tem ali um salmo que fala para quebrar o queixo do meu inimigo, por que eu não posso ir lá e fazer isso eu mesmo? Tá bom, ó. Aí, tá vendo? Foi o Senhor que mandou eu fazer, tá lá no salmo. Não nos é autorizado a fazer a vingança, porque a vingança, já nos ensinou Paulo lá em Romanos capítulo 12, 19, pertencem ao Senhor. É o Senhor que vai se vingar dos nossos inimigos. O que a gente pode fazer é colocar nas mãos dele. Por isso, a gente ora. E é o que Jesus está nos mostrando aqui também. Ele está falando, não cabe a vocês buscarem vingança. Não é, porque o que era dito a vocês até há pouco era o seguinte, odeiem aqueles que perseguem você. Se alguém faz mal para você, também retribua. Não é isso. Se alguém faz mal para você, ore por essa pessoa. Entendendo que Deus, que é soberano, que tem todas as coisas na sua mão, ou terá misericórdia desse que te persegue, ou ele vai ser justo, mas deixe a vingança na mão do Senhor. Neemias não vai buscar vingança contra os seus inimigos, ele busca a oração do Senhor. Então, é como aquele menino, que quando ele estava sendo perseguido, quando ele estava apanhando na escola, ele recorreu ao irmão mais velho, porque sabia que o irmão podia ajudá-lo.
Se vocês estão passando por um período na vida de vocês onde realmente vocês têm sentido a opressão, meus irmãos, é tempo de orar. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de dobrar o joelho diante dele e dizer: Senhor, eu estou sofrendo. Meus inimigos se levantam contra mim, Senhor. E a gente tem que entender que quando a gente faz isso, o Senhor vai nos abençoar. Porque vejam o que acontece aí com Neemias no verso 6. Ele diz: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. O texto começa dizendo que Sambalate disse: eles não vão conseguir, eles não vão fazer, porque eles são fracos. E Neemias ora, e o verso 6 diz: fizemos. Conseguimos. Olha o muro. Conseguimos até a metade da altura fechá-lo. Aqueles que estavam sendo desprezados, pela bênção do Senhor, conseguiram completar parte da obra. Precisamos, diante da opressão, buscar o Senhor em oração. Então, o primeiro ensino é esse. Como lidar com a opressão? Como? Com oração. Lide com a opressão com oração. O segundo ensino desse texto é que nós devemos lidar com a opressão com encorajamento. Precisamos lidar com as palavras, com os atos dos nossos inimigos, buscando encorajamento no Senhor. O texto vai dizer aí para a gente, a partir do verso 7, e a gente pode ver esse ensino do verso 7 ao verso 14, a partir do verso 7, a gente vai ver que Sambalate e Tobias eles vão ficar ainda mais bravos. Porque a princípio eles só ouviam, falou, os judeus têm a intenção de reconstruir o muro. Aí eles começam, não vai não, não vão não. Eles começam a zombar. Só que o verso 7, é dito que esses homens agora descobrem que os muros estão sim sendo reconstruídos e que a obra está andando. E isso deixa eles com mais raiva. Porque agora eles falam, não é só a intenção dos judeus reconstruírem os muros, eles estão fazendo. Então olha como os inimigos às vezes são ardilosos. Primeiro eles zombavam, mas agora que eles estão vendo que a obra está acontecendo, eles vão partir para a ação. E aí a gente vai ver a partir do verso 8 que eles vão começar a tramar. O verso 8 vai dizer aí que eles se ajuntaram, e na verdade a palavra aqui para se ajuntar é, literalmente, eles fizeram um complô. Eles começaram a tramar, eles começaram a fazer planos para fazer com que a obra fosse paralisada. E aí eles dizem qual que é o plano deles. Eles querem se juntar para que eles possam atacar Jerusalém e ali suscitar contendas. E eles são tão ardilosos que eles não pretendem vir com o exército todo. Eles não vão chegar lá na porta de Jerusalém com todo um exército para atacar. O verso 11 mostra qual que é a intenção deles. Eles dizem, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e matemos. Ou seja, qual que era o plano de Sambalate? Pegava alguns homens, não muitos, ia com esses poucos homens, entrava no meio de Jerusalém, e aí eles começariam a atacar, criar confusão e deixar o povo em pânico. Praticamente, com um cavalo de Troia aí, Você entra com poucos homens, gera uma confusão dentro da cidade, está feito, acabamos com a obra deles. O inimigo é sujo. E muitas vezes a gente encontra pessoas que agem de maneira suja contra nós. E nós devemos nos lembrar também que o mais sujo de todos é Satanás. Lembrem-se do que Pedro nos ensina lá no capítulo 5, verso 8 da sua primeira epístola. Ele diz, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, que é o vosso adversário, ele anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Satanás, ele é sagaz. Lá o texto de Gênesis diz para a gente lá a respeito da serpente, que sendo mais sagaz de todos os animais,
é usado como instrumento por Satanás, para tentar o homem e a mulher. A gente tem que relembrar, a gente tem que ter na nossa mente como o inimigo ele é ardiloso, como ele fica armando ciladas contra nós, como ele sabe, às vezes, as fraquezas e as necessidades que nós temos, e ele utiliza dessas coisas para nos fazer cair, para nos fazer pecar, para nos fazer desistir da obra do Senhor. E é assim nos dias de Neemias também. Os inimigos são muito sagazes. Eles criam planos para desestabilizar o povo de Deus. E aí, o que Neemias ele vai fazer? Quando ele ouve a respeito desse plano dos samaritanos e os outros que estavam ali, ele diz no verso 11, nós, novamente, oramos ao Senhor, mas ele não só ora ao Senhor, ele vai colocar guardas ali no portão para que eles ficassem ali de dia e de noite. Então, quando ele descobre, estão vindo aqui para atacar, ele coloca a guarda ali para vigiar, mas isso tem uma consequência. Vejam o verso 10. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de madeira que não podemos edificar o muro. Então imagina, né? Aqui acho que ninguém trabalha em 2 turnos. Tem alguém aqui que faz 2 turnos? Não, né? A Simone? Então imagina, né? De manhã a Simone ia carregar pedra e à noite ela ficar de guarda. Chega ao final da noite, ela está, vamos lá, Raimo, vamos sair para o restaurante, eu quero ir lá assistir um filme. É assim que ela vai fazer, né? Vai dormir o filme todo, porque está cansado. Quando a gente tem que lidar com a manipulação, quando a gente tem que lidar com a opressão, isso cansa a gente. É natural que a gente se sinta cansado, é natural que a gente se sinta abatido diante de circunstâncias de opressão. O povo tem que trabalhar, tem que carregar a pedra, e depois tem que ficar vigiando o muro. O povo fica cansado, e é isso que eles estão dizendo, ó, as nossas forças estão desfalecendo. E a gente vê na história da Bíblia vários homens de Deus também que diante da opressão se sentiram cansados. Moisés pecou no deserto, porque ele todo o tempo ele tinha o próprio povo de Deus ali, dificultando as coisas, agindo contra, aquele povo perverso. A Bíblia faz questão de mostrar que aquele povo era perverso e que eles não entraram no descanso do Senhor. Eles ficavam ali no ouvido de Moisés, tanto que o salmista diz, por conta de vocês, Moisés não entrou no descanso. Ele fracassou por conta daquele povo. Elias, depois de ter enfrentado lá os sacerdotes de Jezabel, o que acontece com ele? Murcha. Desanima, porque ele está lidando com uma nação ímpia, está lidando com uma nação, com um rei, com uma rainha, que são perversos e que ficam se levantando contra ele. Isso cansa. E talvez você, meu irmão, também esteja cansado, talvez você, minha irmã, também esteja cansada, porque você tem passado por momentos difíceis, por opressão na sua vida. E o que fazer nesse momento? Precisamos ser encorajados. E é isso que Neemias vai fazer. Ele vai dizer aí no verso 13 que ele vai colocar as famílias ali nos muros, vai colocar nos lugares abertos, vai pôr gente com espada, vai pôr gente com lança, e ele vai falar com os nobres, ou seja, com os líderes, com os oficiais, que são os magistrados aí que aparecem no verso 14, e ele fala com todo o povo, e ele vai dizer o seguinte: não temam. Não temam, não tenham medo do que vocês estão passando, não tenham medo das circunstâncias, mas lembrem-se que o Senhor é grande e temível. Lembre-se de Deus. Lembre-se de quem o Senhor é. E lutem. Lutem pelos vossos filhos. Lutem pelas vossas famílias, lutem pelas vossas mulheres, lutem pelas vossas casas, lutem pela sua cidade, lutem pelos seus irmãos. Vocês estão cansados? Não desistam. Parece que as coisas não estão indo bem? Não desistam, mas continuem lutando. Continuem enfrentando a opressão,
Você que é pai, você que é mãe, proteja o seu filho nesse mundo perverso. Lute por eles, mesmo quando as coisas parecem que não estão dando certo. Não permita que os filhos de vocês sejam atingidos por Satanás e as ideologias dele. Eu estou trabalhando na igreja, mas parece que as coisas não estão andando. Continue, porque o Senhor está conosco. Ele pode fazer prosperar o trabalho da nossa mão. Há tanto tempo eu estou orando por uma causa e parece que a situação não se resolve. Continue. Continue firme na obra do Senhor. Meus irmãos, precisamos encorajar uns aos outros. Há irmãos que estão abatidos no nosso meio. Há irmãos que a gente vê pela expressão do rosto como ele está sofrendo, como ele está cansado. E a gente precisa, irmão, eu sei que você está sofrendo, mas não desiste. Continua lutando. O autor de Hebreus, na sabedoria que o Senhor deu a ele, diz, lá no capítulo 10, verso 25, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A situação dessa igreja, para quem foi escrita a carta de Hebreus, era isso, era um povo que estava sofrendo opressão e estava sendo convidado a deixar a fé cristã, a voltar para os costumes do judaísmo, porque eles estavam sendo oprimidos. E o autor de Hebreus está dizendo, não pare de congregar. Às vezes a gente está abatido, às vezes a coisa não está dando certo, eu não vou para a igreja não está funcionando. Não deixe de congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, ajudem uns aos outros, admoestem uns aos outros, se encorajem. Nós precisamos ajudar os irmãos, precisamos estar ali ao lado e falar, vamos para cima, vamos lutar, não vamos desistir, porque o Senhor peleja por nós. E uma igreja que não é encorajada é uma igreja que não cresce. Uma igreja que os irmãos, não adianta falar, pastor tem que encorajar todo mundo. Pastor é uma pessoa só. Ele é limitado também. O seminarista, ele é limitado. Não, mas seminarista não, licenciado. Ele é limitado, não tem mais. O presbítero. Meus irmãos, é função de cada um de nós consolar o outro, admoestar o outro, exortar. Paulo ensina isso para a gente. Não deixem no meio de vós de se consolarem, de se admoestarem. Pelo contrário, que a fala de vocês seja sempre de salmos e hinos. É esse tipo de vida que nós precisamos ter na igreja. Quando Neemias estava sendo oprimido, quando o povo estava sendo oprimido, ele encorajou aquele povo. Então, primeiro ensino, como nós devemos lidar com a opressão? Com oração. Como devemos também lidar com a opressão? Com encorajamento. E agora, lembre-se que aquele irmão mais velho encorajou o menor. Não vai desistir não, a gente vai dar um jeito nesse valentão. E qual que é a última forma de a gente lidar então com a opressão? Qual que é o último ensino desse texto? Lide com a opressão com preparação e com cautela. Se você está sendo oprimido, você precisa se preparar. E precisa estar atento. E a gente vê isso aí dos versos 15 ao verso 21. Primeiro, meus irmãos, quando nós estamos preparados, precisamos manter a guarda alta. Quem está preparado está sempre pronto para o trabalho. Vejam aí o que Neemias diz nos versos 16 e 18. Ele diz que daquele dia em diante, primeiro, olha que interessante, o Senhor frustrou o plano dos inimigos. Quando os inimigos souberam que eles não iam conseguir entrar na cidade, porque Neemias tinha posicionado ali os homens no muro, os planos deles foram
frustrados. E aí, a partir do verso 16, Neemias vai mostrar para a gente que a partir daquele dia em diante, metade dos homens deles ficavam trabalhando na obra, os servos, aqueles homens que tinham, os carregadores, estavam trabalhando na obra, e a outra metade empunhava escudo, arcos e couraças e lanças. E os chefes ali também estavam sempre, os líderes estavam sempre apoiando ali eles. E vejam também, como ele diz aí para a gente, no verso 17 ainda, né? Os carregadores, olha como eles trabalhavam, cada um com o cara carregando pedra e na outra mão uma espada. Não necessariamente, a gente pensa que isso aqui era literal, né? O cara estava lá carregando pedra e estava com a espada assim na mão. Aí ele acabava se machucando. Não, né? Ele explica para a gente que, na verdade, as espadas eram carregadas aqui, eles eram cingidas, estavam ali do lado direito deles, mas aqui é uma expressão de linguagem para mostrar para nós. Ao mesmo tempo que eles estavam trabalhando, eles estavam preparados para a batalha. Porque se algo acontecesse, eles estavam ali armados. Eles estavam sempre prontos. E depois a gente vai ver aí no verso 21 e verso 23, que era assim que eles trabalhavam na obra. Vejam aí, metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Ou seja, o tempo todo, o dia todo, eles estavam lá com as lanças. E ele vai falar, a partir de hoje, a gente tem que lembrar, eu falei isso para vocês na última vez que eu preguei, que haviam pessoas que vinham de várias regiões para construir o muro em Jerusalém. Não era só os judeus que moravam em Jerusalém, mas judeus que moravam em regiões próximas a Jerusalém, eles viam até Jerusalém para trabalhar, e Neemias vai falar, a partir de hoje, vocês não vão mais fazer isso, vocês vão ficar na cidade o tempo todo, diz aí o verso 22. E aí no verso 23, o próprio Neemias diz, e nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus homens que ficavam comigo, a gente largava as nossas vestes. Ou seja, ele diz aí que ele só tirava as roupas dele quando ele tinha que lavar. Porque tirando isso, ele ficava vestido o tempo todo. Não aparece para a gente aí a expressão em português, mas no hebraico diz que eles só realmente tiravam a roupa quando precisavam passar na água. Ou seja, o tempo todo Neemias estava pronto. Se alguma coisa acontecesse, não é, vou me trocar aqui, deixa eu me trocar, pôr a minha espada aqui. Não, ele dormia com a espada à direita. O tempo todo ele estava pronto para trabalhar. Então, meus irmãos, precisamos manter nossa guarda levantada também. Efésios, capítulo 6, versos 10 e 18, é um texto muito conhecido pelos irmãos, porque fala da armadura de Deus, aquela que nós precisamos nos revestir. E diz aí, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Está, pois, firmes, cingido-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vocês estão preparados? Irmãos, nós estamos vestidos com a armadura do Senhor, vocês têm empunhado o escudo da fé, estão segurando a espada da palavra, estão com o capacete da salvação, cingidos da verdade, calçados com as sandálias da proclamação do Senhor. Como nós estamos?
O leão que está ao nosso derredor vai nos pegar de surpresa? Ou quando ele nos atacar, estamos preparados? Estamos firmes na leitura da palavra? Ou, de domingo eu leio. Muito bom. Prepare-se para ser devorado. Eu não deixo de orar pelos meus irmãos. Eu oro de vez em quando. Parabéns. Na sua mente, você está convicto da salvação do Senhor? Ou você vai capengando na fé? Hoje eu estou mais salvo, ontem eu não estou tão salvo assim. A gente sabe que salvação não se perde, mas a nossa convicção fica sendo abalada o tempo todo. Como vocês estão diante do Senhor? Como nós estamos diante do Senhor? Meus irmãos, eu acredito que muitas vezes nós estamos despreparados. A gente vive o nosso dia a dia, nós vivemos o nosso dia a dia descuidados, com a guarda baixa. Imagine alguém entrando lá num ringue, né? O Fernando gosta aí de boxe, gosta, Fê? Não? Então não. Imagina você entrando no ringue com a guarda baixa. É assim que você luta, né? Você vai lá, ringue. Não é assim. Eu não sei como é, mas acho que é assim que se luta. É com a guarda alta. Meus irmãos, não sejam devorados por este leão que está ao nosso derredor. Vistam-se com a armadura de Deus. Estejam preparados. Neemias estava preparado o tempo todo. Paulo nos ensina uma verdade muito importante. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10, versos 12 e 13. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Por que a gente fala, então, de acordo com esse texto, quando a gente é tentado? Se Deus dá as armas para nós suportar, e Ele faz com que nenhuma tentação seja maior do que as nossas forças, por que a gente então cai? Porque não estamos preparados. A gente pensa estar de pé. E Paulo diz, quem pensa estar de pé, veja que não caia. Tome cuidado. Analise sua própria vida. Veja como nós estamos vivendo diante do Senhor. Além disso, na preparação, nós precisamos de estratégias. Aquele irmão lá tinha uma estratégia. Ele falou, você vai levar esse lanche aqui para o seu amigo. Ele tinha um plano. Neemias tinha uma estratégia. Qual que era a estratégia de Neemias? Vocês estão trabalhando aí, vocês estão muito distantes uns dos outros no muro. Verso 19 e 20. Então, o que vai acontecer? Vocês trabalhem. Como a obra é muito extensa e a gente está muito separado, verso 20 diz aí, quando vocês ouvirem a trombeta em determinado lugar, todo mundo corre para lá. A estratégia era essa. O povo estava, imagina, você está construindo um muro de uma cidade toda. É gigantesco. A gente falou sobre isso na última pregação. Lá no capítulo 3, a gente percebeu como a obra do Senhor era extensa. Então, eram quilômetros que separavam as pessoas uma das outras. Então, imagina, o Mário estava lá fazendo a obra lá no Extra. E o pastor César estava fazendo a obra aqui, na caixa d'água. Né? Então, era uma distância muito grande. Então, você posicionava pessoas com trombetas em vários lugares e falava assim, quando vocês ouvirem uma trombeta em tal lugar, vocês tocam, sinaliza que é ali para que todo o povo possa se reunir ali e ali combater os inimigos. O que é isso? É estratégia. É uma forma de você lidar com as ameaças. E nós precisamos de estratégias também para lidar com a opressão. Às vezes você está sofrendo na sua vida, mas você não faz nada para mudar isso. Vejam que Neemias, ele orava, mas também colocou guardas. Você sofre e chora, ai Deus, eu não aguento mais. Parece o Valdomiro, né? Eu não aguento mais, eu estou sendo perseguido. Mas você não faz mais nada. Você não ora, você não cria estratégias para lidar com a opressão. Não adianta só a gente chorar e lamentar.
Precisamos agir, precisamos falar, olha, hoje, a partir de amanhã, segunda-feira, quando for 7 horas da manhã, eu vou pôr lá meu celular para despertar, porque eu não vou mais deixar de fazer a minha devocional. Eu tenho que entrar no trabalho 7h30, então eu vou acordar 6h30, porque eu vou fazer a minha devocional para não perder isso. A gente tem que parar com a preguiça. A gente tem que parar com o nosso desleixo com a nossa vida espiritual. É importante, é fundamental. Se você tem que entrar no trabalho às 7, acorda mais cedo. Crie estratégias para que você não seja tentado, para que você não caia, para que você deixe esse estado de opressão. A gente está sendo provados. Qual que é a nossa resposta diante da provação? Chorar e lamentar ou buscar ao Senhor? E é isso que acontece aí, porque Neemias diz, o nosso Deus é quem vai lutar por nós, no verso 20. O Senhor pelejará por nós. Lembram-se lá do que Moisés ensinou para o povo? Olha, lá no Deuteronômio capítulo 20, versos de 1 a 4, ele diz assim, quando vocês saírem para pelejar contra os teus inimigos, e vocês vão ver os cavalos deles e os carros de guerra, e vocês vão ver que o povo deles é em maior número do que vocês não temerão. Pois o Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egito está contigo. Então, vejam aí, Deus está conosco. Ele é quem garante a nossa vitória. É porque o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nós, é que nós temos a garantia da vitória. O Senhor Jesus morreu para que o povo dele fosse vitorioso. E Paulo faz isso. Quem é que vai separar vocês do amor de Deus? Que tipo de opressão é? É a fome? É a espada? É morte? São os inimigos? O que te oprime que vai te afastar de Deus? Ele diz, nada, nenhum tipo de opressão pode nos afastar do amor de Deus que foi nos revelado em Cristo Jesus, porque nele nós somos mais do que vitoriosos. Jesus morreu na cruz, mas ressuscitou e garantiu a nossa vitória. O fato é, estamos nos apropriando da vitória de Cristo ou temos vivido como pessoas que perderam a guerra? Se Jesus venceu, então precisamos viver desta maneira. Cristo venceu, então minha vida espiritual vai ser diferente, porque o meu Cristo está vivo. Eu vou estar preparado e eu vou estar cauteloso. O menino estava voltando lá para casa, voltando lá na ilustração. Ele estava esperto. Quando o valentão chegou, o irmão dele estava lá, estou aqui para te proteger. Mas se ele não tivesse percebido o inimigo, ele ia ter dormido lá, nunca teria continuado seguindo o caminho para casa. Ia ser pego no meio do caminho. Meus irmãos, não sejam pegos no meio do caminho. Que a gente possa completar a nossa jornada. Quantos que andavam conosco hoje tão longe de Deus estão? Só tem um motivo para isso ter acontecido. No meio do caminho, eles vacilaram. E a gente tem que louvar ao Senhor e pedir, Deus, que isso também não aconteça comigo. Que Tua graça continue sendo manifestada na minha vida. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Me preserve. Quem pensa estar de pé, veja, para que não caia. Então, meus irmãos, se vocês estão passando por opressão, o que nós precisamos fazer? Orar, encorajamento e preparação e cautela. Como lidar com a oposição? Oração, encorajamento, preparo e cautela. Que o Senhor nosso Deus nos ajude, meus irmãos, a não sermos derrotados nesta batalha, mas que a gente possa desfrutar da vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai,
Senhor, nos ajude, porque não é fácil a nossa luta. E a Tua palavra nos ensina que a nossa luta não é contra carne e contra sangue, Senhor, mas é contra principados e potestades, é contra o poder, Senhor, de Satanás. Senhor, ele é como um leão. O Senhor nos ensinou que ele é como um leão que está ao nosso derredor, Senhor. E muitas vezes ele tem usado de vários artifícios, de pessoas, de circunstâncias, Senhor, de influências na nossa vida para tentar nos afastar do Senhor. Pai, os nossos dias são maus e nós precisamos aprender a vigiar, Senhor. Senhor, muitas vezes nós estamos oprimidos, estamos sofrendo, Senhor. Estamos cansados, porque o inimigo tem se levantado contra nós, Senhor. Mas diante dessa situação, nós não queremos ficar acomodados. Pai, a Tua igreja aqui em Vila Buenos Aires não quer ser uma igreja que se acomodou diante das dificuldades e da opressão. Não, Senhor. Queremos ser uma igreja que luta pelas nossas futuras gerações, de outras pessoas que no futuro se converterão aqui também, Senhor. Por isso não queremos que essa igreja um dia feche as suas portas. Assim como pessoas lutaram por esta igreja no passado, nós queremos lutar pelo futuro dela também, Senhor. Senhor, há irmãos aqui que estão sofrendo, Pai, que têm enfrentado a opressão, às vezes dentro do lar, dentro da própria família, às vezes com um colega de trabalho. Senhor, dentro da faculdade. Às vezes nós estamos sofrendo, Senhor, e nós precisamos lidar com essa situação. Mas a gente sabe que a gente só pode fazer isso se a Tua mão for conosco, Pai. Então peleje por nós, Pai. Continue lutando pelo Teu povo como o Senhor fez desde o início da história. Assim como o Senhor lutou por Abraão, como o Senhor lutou por Moisés e pelo Teu povo, como o Senhor lutou pelos Teus servos, como o Senhor lutou por Neemias, Pai. Lute por nós. Nós sabemos que o Senhor nos dará a vitória, Pai. Mas ao mesmo tempo, não permita, Senhor, que nós sejamos desleixados com a nossa vida espiritual, Senhor. Mas que a gente possa estar sempre orando. Pai, nós sabemos que tem tantos irmãos sofrendo, que a gente se lembre deles nas nossas orações. Irmãos que vão fazer cirurgia, Senhor, irmãos que têm passado por desemprego, irmãos que têm passado por crises financeiras, Senhor, irmãos que de tanta forma estão sofrendo, que nós possamos orar por eles. Irmãos que têm sido oprimidos também espiritualmente falando, Senhor, irmãos que estão desanimados, que não querem mais vir para a igreja, irmãos que desistiram de caminhar na fé, Senhor, que por algum motivo estão chateados com homens, que não têm mais participado dos nossos cultos, Senhor, nos ajude a orar por eles. Faça-nos nos lembrar dessas pessoas, Senhor. Que a gente possa ter sempre para aquele irmão que sofre uma palavra de encorajamento, Deus. Que possamos ser repletos da Tua palavra, que possamos estar armados com a Tua espada da verdade para consolar o coração sofredor. O apóstolo Paulo nos ensinou que o Senhor deixou para nós o ministério da reconciliação, Pai. O ministério, Senhor, da conciliação com o Senhor, então, e da consolação, Deus. Então, que a gente possa ter palavras de consolo para esse mundo que está sofrendo, esse mundo pós-pandêmico, Pai, onde as pessoas estão sofrendo com ansiedade, Senhor, as pessoas estão tão abatidas em suas almas, que a Tua igreja, Senhor, possa ter uma palavra de consolo e conforto para elas. Usa-nos para isso, Senhor, mas precisamos estar vestidos e preparados com a Tua armadura. Então revista-nos, Senhor, com Teu poder. Revista-nos, Senhor, revista-nos para que nós possamos enfrentar toda a oposição e levar todo o espírito e mente cativo ao Senhor Jesus Cristo. Se a nossa batalha, Pai, é contra principados e potestades,
que possamos marchar confiantemente contra eles, sabendo que o poder de Cristo é por nós. Somos mais do que vencedores no nosso Senhor Jesus. E obrigado, Pai, por tão grande salvação. Nos ajude no nosso dia a dia a experimentar o poder do Cristo vivo. É no nome dele que nós oramos. Amém, Senhor.